Bom, pessoal, na nossa aula de hoje vamos falar sobre problemas de contagem, vulgo análise combinatória. Vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente vai falar aqui são sobre os princípios, o princípio fundamental da contagem, ou PFC. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês pensem no seguinte: como que eu vou entender princípio fundamental da contagem? É simples. Suponha, tá? Tem aí em sua mente que você tem dentro do seu guarda-roupa 3 blusas, tá? Então, blusas, tá? 3 blusas, 2 calças, tá? 2 calças e 7 par de tênis, ok? Isso daqui é só um exemplo, tá? Vamos supor que você viajou, foi para casa de alguém e levou tênis demais e calça e blusa de menos, tá? E aí eu quero descobrir aqui qual é o total de possibilidades que eu tenho de me vestir, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Total de blusas vezes calça vezes o número de tênis. E aí eu tenho blusa igual a 3, calças igual a 2 e tênis igual a 7. Resolvo essa multiplicação. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 7 é igual a 42, ok? Então, eu tenho aí 42 possibilidades, tá? Possibilidades. Dessa forma, eu tenho possibilidades, 42 possibilidades matematicamente falando, né? Porque você pode virar para mim e falar: professor Jorge, olha só, eu não consigo 42 possibilidades de se vestir com 3 blusas, 2 calças e 7 tênis. Você não consegue combinar, tá? De repente você não consegue combinar, mas você consegue sim 42 possibilidades diferentes, combinando ou não combinando, tá bom? Próximo aqui, questãozinha aqui que eu trouxe da Sage Gran Rio, e diz o seguinte, ó: uma arena esportiva possui exatamente 8 portões. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portões, tá bom? Vamos enumerar aqui esses portões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 portões, ok? Beleza. Continuando aqui, o que ele diz? Numerados o quê? De 1 a 8. Essa arena é considerada aberta se e somente se pelo menos um dos seus portões estiver aberto. Por exemplo, seguem 3 maneiras diferentes de se ter essa arena aberta, tá? Então a primeira possibilidade dela estar aberta é essa daqui, quando o portão 3 estiver aberto e o restante estiver fechado. Então, ó, fechado, fechado, aberto, fechado, 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 fechado e fechado. É uma possibilidade da arena estar aberta. Outra possibilidade, quando o portão 6 estiver aberto, tá? Então, o portão 3 está fechado e o portão 6 está aberto. Outra possibilidade, 3 possibilidades que eles deram aqui, né? Quando o portão 3, 7 e 8 estiverem abertos. Então, o portão 3 aberto, portão 6 aqui volta a ficar fechado, o 7 e o 8 o que? Estão abertos. Então, eu mostrei para vocês 3 possibilidades da arena estar o que? Está aberta. Para estar aberta, um desses 8 portões pelo menos tem que estar aberto. Então, continuando, ó, o total de maneiras diferentes de se ter essa arena aberta bom, e aí você vai lembrar da seguinte, você vai ter que lembrar, né, disso aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho no portão 1, tá? Portão 1, quantas possibilidades? Então vamos lá, total. Portão 1, quantas possibilidades tem? Tem 2 possibilidades, ou ele está aberto ou ele está fechado. Portão 2, 2 possibilidades, aberto ou fechado. Portão 3, 2. Portão 4, 2. Portão 5, 2. Portão 6, 2. Portão 7, 2. Portão 8, 2 possibilidades. Ou ele está aberto, tá? Aberto, ou ele está o quê? Fechado, tá? Fechado. Então nós temos 2 possibilidades para cada um dos portões, tá bom? Então vamos lá, você vai chegar aqui e vai fazer o seguinte, ó,
2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Beleza, temos aí 256 possibilidades dessa arena estar com os portões abertos ou fechados, tá? E aí você vai vir aqui e vai marcar 256. E aí você vai errar, porque ele não quer saber todas as possibilidades, ele quer saber quantas possibilidades tem da arena estar aberta. E dentro dessas 256 possibilidades, existe uma possibilidade de estar fechado. E qual seria essa possibilidade, professor? Quando todos os portões estiverem o quê? Fechados. Então, ó, quando todos os portões estiverem fechados, eu vou ter essa possibilidade. Ó, vamos supor, o portão 1 está fechado, então, uma possibilidade. Portão 2, portão 3, portão 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou mostrando que todos os portões só têm uma possibilidade, estarem fechados. E aí, quando faz a multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, eu tenho aqui uma possibilidade dessa arena estar fechada. Então, como que eu vou fazer essa conta? 256 menos 1 vai ficar 255. Então, a minha resposta aqui, maneiras diferentes dessa arena estar aberta, é 255. Marca aí, corre pro abraço, beleza? Vamos pro próximo. Vamos falar agora aqui de permutação. Professor, permutação? Permutação. Permutação, pessoal, é a mesma coisa do que a gente acabou de falar, tá? Vamos lá. Aqui tem um exemplo, mas eu não vou fazer esse exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a palavra amor. Tá? Então eu tenho aí a palavra amor. Quantos são os anagramas que eu consigo fazer com essa palavra amor? Tá? Então vamos lá. O que seria anagramas, pessoal? Anagrama não é nem a combinação. É montar uma palavra utilizando o quê? Utilizando essas letras aí. Quantas palavras eu consigo, com ou sem sentido, tá? Não precisa ter sentido nenhum, eu consigo montar com essas 4 letras. Bom, eu vou aplicar essa regrinha aqui, tá? E essa regrinha aqui, pessoal, é o quê? Eu tenho que olhar, esse N é o total, o quê? De letras que eu tenho. Eu tenho quantas letras? Eu tenho ali 4 letras. Então, eu vou ter permutação de 4 é igual ao quê? A 4 com exclamação. Esse exclamação aqui significa fatorial, tá? Então, isso aqui é fatorial. Ah, professor, fatorial. Não sei o que é fatorial, então você vai saber agora. Quando eu tenho um número ali fatorial, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, permutação de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha aí, isso aqui é o fatorial. Quando eu tenho aquele sinal de exclamação, aquele ponto de exclamação, significa que aquele número está multiplicando com todos os seus antecessores, tá? Todos os números que vêm antes dele. Então, tem aí 4 vezes 3, que vai dar 12, 12 vezes 2, que vai dar 24, 24 vezes 1, 24. Ou seja, com essa palavra amor, eu consigo formar 24 palavras com ou sem sentido diferentes, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Tem a palavra amor, né? É um exemplo. Outra, eu posso ter aqui, ó, A-M-R-O. Eu posso ter aqui M-R-O-A. Eu posso ter aqui, ó, R-O-M-A, ou seja, já formei aí a palavra Roma. Enfim, eu consigo formar, eu não vou ficar fazendo isso, mas eu consigo formar aqui 24 palavras diferentes. Ah, professor, então permutação é praticamente a mesma coisa que o princípio multiplicativo?
o princípio fundamental é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Princípio fundamental da contagem é a mesma coisa, permutação, tá bom? Beleza. Agora vem aqui comigo, vamos resolver essa questão aqui, tá? Vamos dar uma lida nessa questão para a gente estar aqui, para a gente estar resolvendo, tá? Para a gente estar resolvendo. Então eu tenho aí um professor elaborou o quê? 10 questões diferentes para uma prova, ok? Das quais 2 são fáceis, 5 são o quê? Dificuldade o quê? Média, e 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo qual as 10 questões serão apresentadas. Ok, beleza. A ordem é essa, eu não posso modificar essa ordem aí, tá? Não posso modificar. Eu tenho aqui, entre 1 e a 2, eu tenho uma questão fácil. Da questão 3 até a questão 7, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter questões de dificuldade média. E da questão 8 até a 10, tem que ser de nível difícil. Eu não posso mudar a ordem, né, da dificuldade ali, tá? Mas eu posso mudar entre elas. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui na fácil, eu posso colocar aqui 2 assuntos fáceis. Por exemplo, eu posso ter aqui, vamos botar aqui porcentagem, e é um assunto fácil, porcentagem. E eu posso colocar aqui outro assunto fácil, fração. Pronto, fração. São 2 assuntos fáceis. Então eu posso ter aqui, na primeira questão, eu posso ter porcentagem, e na minha segunda questão eu posso ter o que? Fração. Ó, primeira, segunda. Agora eu posso mudar a ordem entre elas também. Eu posso ter aqui fração primeiro e depois porcentagem. Então isso eu posso fazer. Eu não posso alterar o nível de dificuldade. Eu não posso botar a questão 1 sendo uma questão de dificuldade média, tá? E trocar de lugar com uma de média, beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que, né, pensar. Aqui, como eu já mostrei para vocês, eu tenho P2, que é o que? Permutação de 2, que é igual ao que? A 2 fatorial. Aqui, eu tenho quantas questões média? 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 4 questões média, tá? Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5 questões média. Então aqui, ó, eu vou ter P5, ou seja, permutação de 5, tá? E aqui embaixo eu vou ter P2 também, tá? Não, P3 aqui embaixo, ó, P3, que é o mesmo que permutação de 3, tá? Beleza. E agora eu quero que vocês se liguem aqui no bizu, ó. Eu vou resolver isso aqui. Isso aqui é o mesmo que 2, né? Porque é 2 vezes 1. Aqui vai ser, deixa eu colocar aqui. Aqui é o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. Ok? E ali na última eu tenho 3 fatorial, que é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar o quê? Vai dar 6. Beleza. Agora, vou botar até de outra cor aqui. Eu quero que vocês se liguem aqui no bizu, tá? Um bizu que vai ajudar muito vocês aí, ó. Bizu, tá? Preste atenção aqui nesse bizu aqui, tá? Na análise combinatória, quando tem a palavra e quando tem a palavra ou, muda alguma coisa. Quando a palavra é e, significa que é multiplicação, tá? Multiplicação. Isso aqui é bom vocês anotarem. Quando a palavra é ou, significa o quê? Adição, tá? Adição. Ok. Então vamos lá. Nessa prova, as questões elas serão fácil ou média ou difícil? Não. Nessa prova nós teremos aí, ó, questões fáceis e médias e questões difíceis. Por esse motivo, a nossa prova, aqui no caso aqui a combinação, será o que? Multiplicação. Dessa forma. Multiplicação, tá bom?
Por que a gente vai fazer a multiplicação? Porque ele determinou aqui, ó, E, tá? A montagem da prova, tá? Aqui, ó, no próximo aqui, de quantas maneiras diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério. Então, tem que seguir aquele critério. Beleza, como que a gente vai fazer? Isso aqui, ó, 2 que multiplica 120. 2 que multiplica 120, 240, tá? Então, vai ficar aqui, 240, que multiplica 6, vai dar 1440, tá? Então, a nossa resposta, vamos lá. A nossa resposta aqui vai ser o quê? A resposta de letra D de dado, 1440. 1440, ok? Beleza. E perceba só o seguinte, se você fosse fazer a soma, né? Se você fosse somar, você iria encontrar o resultado errado, ó. Opa! Se você fosse somar 2 mais 120, 122, mais 6, 128. E olha lá, nós temos a opção de 128. Estaria errado, tá? Estaria errado. Beleza? Então, continuando aqui o nosso processo, né? Vamos falar agora sobre arranjo, tá? Arranjo. Beleza. E eu quero que vocês se liguem numa coisa. Quando a gente fala de arranjo, a ordem o quê? A ordem importa. Tá? Então escreve aí. Ordem importa. Quando eu falo de arranjo, a ordem importa. Quando eu falo de permutação, a ordem não importa. Quando eu for falar de combinação, a ordem também não vai importar. Mas quando for arranjo, a ordem importa. Tá bom? Então, assim, vamos pensar aqui no seguinte. Vamos pensar que você fez uma aposta, tá? Só que essa aposta é o seguinte. Você apostou em corredores, tá? Vamos supor aqui que eu tenho atletas, né? Corredores, tá? Corredores. Corredores, no caso, pessoas, tá, gente? Então, nessa corrida tem 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, eu escolhi os 3 primeiros. Então, vamos lá. Eu escolhi, né? Vamos lá escolher. Para mim ganhar essa aposta, eu tenho que escolher o quê? Os 3 primeiros, os 3 primeiros da corrida. Mas eu tenho que escolher na ordem, tá? E a regra, no caso dessa aposta que eu estou falando para vocês aqui, que a gente está imaginando é o seguinte: acertar os 3 primeiros colocados o quê? Na ordem, beleza? Então assim, eu não posso, por exemplo, vamos supor, tem lá os corredores, né? Eu apostei, né? Vamos botar aqui, apostei. Vamos supor que eu apostei no primeiro colocado sendo a Maria, o segundo colocado sendo o José, e o terceiro colocado sendo o quê? Sendo o Tigas. Quem é Tigas? Tigas é o Tigas, tá? E aí o resultado, né? O resultado lá na hora da corrida foi o seguinte, ó. Primeiro lugar deu Tigas. Olha aí, ó, deu Tigas. No segundo lugar, deu o quê? Deu Maria. E no terceiro lugar, olha só que legal, deu José. E aí, professor, eu ganhei a aposta? Não, você não ganhou a aposta. Mas saiu os 3 nomes que eu falei que estaria nos 3 primeiros lugares, né? Só que você não ganhou, por quê? Porque a ordem importa. Ó, a ordem importa quando a gente fala de arranjo. Então, para me ganhar, teria que ser nessa ordem aqui, tá? E como não foi, eu não ganhei, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o número de possibilidades, né? De combinações. Combinações, não. Quais são as possibilidades de eu conseguir isso aqui, tá? Vamos lá. Como é que eu vou escrever isso? Existe essa formulazinha aqui, tá? Essa formulazinha aqui, que é o arranjo, onde esse N aqui, ó, essa letra N aqui, ela é o quê? É o total de elementos. E o P é o que vale pra gente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui o arranjo, tá? Eu tenho o arranjo 23/3, tá? Então é isso, assim que a gente fala. Arranjo 23/3. Eu vou colocar ali o total, que é o 20 fatorial,
sobre o quê? Sobre n menos p. Quem é o meu n? O meu n é o total, é 20. Tá? Então, eu vou ter ali 20 menos 3 fatorial. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter isso aqui, ó. 20 menos 3, eu vou ficar com... Vou armar aqui do lado, 20 fatorial sobre o quê? Sobre 17 fatorial. Caramba, professor, então quer dizer que eu vou ficar colocando 20 vezes 19 vezes 18 até chegar a vezes 1? Você não precisa, porque tem o 17 ali embaixo. Então você vai fazer isso aqui, ó. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Chegou no 17, para. Beleza? E coloca ali 17 fatorial. O que tu faz agora? Agora você corta esse fatorial 17 com esse daqui, ó. Pronto. E aí o que vai sobrar para você? 20 vezes 19 vezes o quê? Vezes 18. Quando você faz essa conta, você vai encontrar esse número aqui, ó, 6.840. 6.840. Beleza? Aí, olha só, encontrei esse número, 6.840, tá? É um arranjo, tá? São arranjos, maneiras diferentes de se fazer uma aposta, tá? Agora, vamos supor que se você fosse fazer lá o PFC, Princípio Fundamental da Contagem, como é que você faria? Pronto. Eu faria assim, professor, do jeito que você me ensinou. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu faria 20, né? Primeiro colocado, eu teria 20 possibilidades. Pronto, escolhi o primeiro colocado. No segundo, eu teria 19 possibilidades diferentes. Pronto, se eu tinha 19, escolhi um. No terceiro colocado, eu iria ter 18 possibilidades. Olha aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 também daria 6.440. O que isso significa, professor? Significa que quando for arranjo, você pode fazer da maneira da permutação, tá? Então, arranjo você pode resolver de maneira que seja igual a permutação, beleza? Agora, quando é combinação, professor? Quando for combinação, as coisas mudam um pouquinho, tá? Combinação. Quando a gente falou de arranjo, a ordem não importava, certo? Quando a gente falou de arranjo, a ordem não importava. Quando a gente for falar agora de combinação, o que vai acontecer? A ordem vai importar. Então, a ordem é... Opa! Peraí. Peraí. Deixa eu ver o que eu falei aqui. A ordem importa no arranjo, isso. Quando for combinação, a ordem não importa. Por um momento eu dei uma bugada aqui, tá? A ordem não importa, tá? Importa. Combinação, a ordem não importa. Na permutação, a ordem importa, beleza? Então vamos lá. Na combinação, a ordem dos elementos dentro do conjunto, o que não interfere. Ou seja, ao trocar a ordem dos elementos, não formamos uma possibilidade distinta. Ou seja, distinta é diferente, tá bom? Então pensa comigo aqui. Vamos pensar na Mega Sena, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu joguei lá na Mega da Virada, não ganhei nada, tá? Mas vamos lá. Mega Sena. Então vamos pensar aqui na Mega... Opa! Sena. Eu tava botando Sega. Mega Sena. Vamos supor que na Mega Sena a gente escolhe 6 números, né? É o mínimo de números que a gente pode escolher, né? Então eu vou lá e escolhi esses números aqui. 7, 8, aí escolhi o 17, que é um número que eu gosto, o número 23, o número 44 e eu escolhi o número 50. Ok, a minha ordem que eu escolhi foi essa, tá? A ordem aqui que eu escolhi foi essa. Só que lá na hora, né? Lá na hora do sorteio e aconteceu isso aqui. Primeira bola sorteada, número 8. Opa. Segunda bola sorteada, 7. Terceira bola, sei lá, saiu 44. Quarta bola, 17. E aí, quinta bola, saiu o número 23. E a última bola saiu o número 50. Pronto. E aí, ganhei ou não? Bom, lá no arranjo,
a gente não teria ganhado, porque o arranjo tem que ser naquela ordem. Já na mega, né, aqui na combinação, a ordem não importa. Então, se saiu, não importa a ordem, mas se saiu os números que eu escolhi, eu sou um grande vencedor. Eu ganhei na mega da virada, ganhei na mega sena, enfim. Beleza? Então, isso daí é um exemplo, tá? Agora eu vou apagar aqui e vou dar um outro exemplo, tá? E eu vou explicar Eu vou te explicar aqui agora o que significa cada um desses negócios aqui, ó. Esse N aqui, ele indica o quê? Ele indica o total de elementos, tá? Total de elementos, tá? Total elementos. Ok? E esse P aqui, tá? O que esse P significa? Ele significa o número de escolhas, tá? Escolhas, tá? Então, eu tenho o C, o N, sendo o total de elementos, e o N é o número de escolhas, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo aqui que eu vou dar agora para vocês. Vamos supor que eu tenho uma turma com 10 alunos, tá? Então, eu tenho 10 alunos nessa turma, alunos. E eu quero formar uma equipe, tá? Equipe com 3 alunos, tá? Eu quero formar equipes com 3 alunos, tá? Uma equipe com 3 alunos para me ajudar, de repente, a organizar a turma, tirar dúvida, enfim. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou montar dessa forma aqui, ó. Combinação de quê? Combinação, onde eu tenho o total de elementos igual a 20, ou igual a 10, perdão, igual a 10, e o número de alunos é 3. Eu posso escrever assim, tá? Dessa forma. E onde o meu n fatorial ali é o total, então eu vou ter 10 fatorial sobre o quê? P fatorial. Quem é o meu P? É o 3, onde eu tenho depois ali 10 menos 3 fatorial. Ok. Como é que isso vai ficar? Eu vou ter 10 fatorial sobre o quê? 3 fatorial, 7 fatorial. Ok? Porque 10 menos 3 é 7. Ok. Agora, professor, o que eu tenho que fazer? Aqui, eu vou puxar para cá, para não ficar na frente de nada. Eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não preciso chegar até o 1, tá, gente? Preste atenção nisso. Aqui eu vou ter 3 fatorial, 7 fatorial. O que vai acontecer? O meu 7 fatorial vai eliminar o outro. E vai me sobrar isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Ok. E aí eu posso simplificar, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, 9 com 3. 9 dividido por 3 é 3, aqui vai dar 1. E o 2 com 8. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. Ok? Beleza. E aí eu vou ficar com 10 vezes 3 vezes 4. Tá? E 10 vezes 3 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 120. Ok? Então, resposta aqui é que eu posso formar 120 equipes diferentes, com 3 alunos, tá? Dessa forma mesmo, tranquilão. Vamos para o próximo. Agora eu trouxe aqui um exercício, né? Uma questão aqui para a gente estar resolvendo, ok? Uma questão para a gente estar resolvendo. Vem aqui. Lê aqui comigo essa questão. Preste atenção, tá? Preste atenção nessa questão. Uma organização sem fins lucrativos decidiu construir o quê? 3 estações de monitoramento sísmico, tá? 3 estações de monitoramento sísmicos idênticas. Sabe-se que cada estação deverá ficar em um terreno diferente e que a organização possui um total que de 20 terrenos atualmente disponíveis. De quantas formas diferentes essa organização poderá escolher os 3 terrenos que receberão as estações, dentre os 20 terrenos que possui? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, simples, olha só, pensa comigo. Eu tenho o terreno 1, eu tenho o terreno 2, o terreno 3, o terreno 4, o terreno 5 e assim, pessoal, até o terreno 20, ok? Então, eu tenho 20 terrenos e eu preciso escolher 3, tá? Então, olha, eu tenho o meu N
igual a 20. E eu tenho aqui o meu P igual a 3. Lá disso aqui, tá? Dessa combinação, ok? Entendemos aqui que isso daqui é uma questão de combinação, tá? Que a gente tem que combinar, tá? Não importa se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o terreno 1, 2 e 3, vai ter como é que se diz? Uma possibilidade. Se eu tiver aqui, ó, o 2, 3 e 4, é outra possibilidade. Se eu tiver, de repente, o 2, o 3 e o 20, é outra possibilidade. Então, são combinações, tá? A ordem não importa. A ordem não importa. É combinação. Então, vamos armar isso aqui. Eu vou ter combinação. Posso escrever assim também, tá, gente? Ó, combinação, onde eu tenho o 20 embaixo e o 3 em cima. E a gente lê da seguinte forma, ó. Combinação de 20 para 3, ok? E aí a gente monta a questão. Monta a fórmula. 20 fatorial, 3 fatorial, e aí eu tenho 20 menos 3 fatorial. Continuando, eu vou ter 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 e paro por aqui. Por que eu vou parar por aqui, professor? Porque aqui, ó, eu tenho 3 fatorial e 17 fatorial. Olha lá, ó, 20 menos 3 é 17, ok? E aí eu vou simplificar, tá? Esse 17 com esse 17. E o que vai me sobrar? Vai me sobrar isso aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 sobre o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo que 6, tá? É o mesmo que 6. E aí, olha, eu vou escrever aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 sobre 6, eu posso simplificar aqui também, ó, tá? 6 dividido por 6 vai dar 1. 18 dividido por 6 vai dar 3. E aí eu vou ficar com 20 vezes 19 vezes 3. E quando eu faço essa multiplicação toda, eu vou encontrar esse número aqui, ó, 1140. Alternativa correta, letra D de dado, beleza? E dessa forma, com esse exercício, a gente termina aqui mais uma aula do nosso curso.